Boa tarde, pessoal. Então vamos lá para mais um videozinho. Essa bancada, ela já estava comigo e eu estava na produção dela há um tempo. Eu dei uma pausa em uns vídeos, dei uma pausa em alguns trabalhos, pois a gente precisou mudar de ponto e a gente começou a fazer essa bancada novamente. Então resolvemos empreender nela e fazer o término, a finalização. Nesse vídeo vocês estão vendo aí que eu deixei ela parada por um tempo, ela acabou pegando uma chuva. E dentro desse meio tempo, foram uns 4 a 5 meses, ela começou a... Ela estava muito bem protegida, só que eu deixei ela pronta para mim aplicar um primer. E não consegui aplicar esse primer no tempo. E o que aconteceu? Eu acabei deixando ela enferrujar. Alguns pontos ela enferrujou. E junto a isso, eu tive que fazer a decapagem desse ferrugem. Então, eu comecei a estudar se eu ia passar a lixa nela toda, se eu ia começar passando... tem um disco, eu conheci um disco chamado disco strip. Vi num canal de uma pessoa aí, acho que foi do Fábio, Oficina Garagem. Eu vi ele falando desse disco. E nisso eu fiquei muito contente e fui procurar. Quando eu encontrei, eu trouxe para casa e é justamente esse aí que eu estou fazendo o teste. Ele consegue passar por cima do ferrugem, por cima da tinta e retirar a tinta. Então ele tira a tinta, ele tira essa tinta velha, esse ferrugem, e ele não agride o ferro, não agride o metalon. Então eu consegui, na verdade eu acho que foi a terceira ou quarta vez que eu estava trabalhando com ele. Eu apliquei um tratamento em um tanque de motocicleta para pintura e vi que tinha bastante sucesso. Nossa, eu gostei muito. E aí eu achei interessante. Ele é meio um pouco mais custoso que os discos normais, mas você tem um belo rendimento quando você começa a usar. E voltando ao projeto da bancada, essa bancada ela está indo para uma pessoa que tem uma oficina de moto também. E nós somos amigos e ele realmente estava precisando de uma bancada e a gente combinou de concluir essa bancada e ele ia se beneficiar dela. E a gente começou a empregar material, cara, e o projeto foi indo, foi andando, foi sendo muito bom. O ano virou, a gente já está quase acabando o ano de novo e estamos no mesmo projeto ainda. Eu tive algumas mudanças, enfim. Quem me acompanha aí há um tempo sabe. E conseguimos dar andamento em todas as coisas, e inclusive nessa bancada. E ele vai ficar bem feliz com ela. Ele está acompanhando os trabalhos aqui e toda vez que ele a vê, ele fica bem contente. Eu mesmo, quando comecei a fazer uns consertos em motocicletas, logo no início da minha carreira consertando moto, eu torcia muito para encontrar uma bancada. E o que aconteceu? Eu tive um amigo que resolveu projetar uma bancada para o ambiente que a gente trabalhava. E nisso, eu me tornei um cara muito feliz, cara, quando eu consegui aquela bancada. Essa bancada chegou na oficina, nossa, eu fiquei muito contente com tudo isso. E aquilo vinha acontecendo e foi me deixando muito contente, pois eu nunca tive uma bancada para mim trabalhar, eu nunca consegui um espaço legal, bacana até então. Isso era em 2006, 2007. E nossa, como aquilo me ajudou. Então a gente conseguia abrir os motores, espalhava naquela bancada, uma bancada muito rica, bem espaçosa. E eu fiquei muito contente com aquilo. Essa bancada é existente até hoje, ele usa lá na oficina dele ainda, e foi muito bom. E pensando nisso,
eu falei, nossa, eu vou construir uma para mim. Eu construí uma, ela estava no meu salão em 2022, eu estava no salão e construí ela junto com o mezanino. Então ela ficou muito firme, ela ficou bem rígida no local. Eu acabei me mudando e acabei deixando ela lá. Então aproveitei o máximo possível enquanto deu, eu estava aproveitando ela. E depois, quando eu fui embora, eu acabei deixando ela lá. Eu recortei ela, na verdade, enfim. Mas o projeto seguiu dessa nova aí. E futuramente também eu vou construir uma para mim também, da mesma maneira. E fui aprimorando bastante o trabalho. Nesse meio tempo, eu consegui aprender muita coisa sobre corte em metalon, sobre a capacidade do metalon e aquilo que eu posso acrescentar e coisas que eu posso inovar também. Acabei fazendo muitos móveis, alguns móveis planejados aí, o pessoal sempre me apresentava um arquiteto, outro, um marceneiro, outro, eles sempre, alguns amigos que têm marcenaria me convidavam para completar esses novos móveis aí que o pessoal está usando hoje em dia. Então eles chamam muito de estrutura metálica, móveis industriais. E esses móveis eles vêm ganhando bastante espaço, ultimamente tem saído muito e existem muitos projetos. Inclusive até em algumas plataformas aí a gente consegue comprar, adquirir muitos projetos. E você mesmo aí que é entusiasta, tem conhecimento com serralheria, está começando aí, na verdade a gente vai muito naquela necessidade, né? Às vezes a gente tem um espaço e esse espaço ele é a única coisa que a gente pode usar. A gente tem um espacinho lá na cozinha lá e fala, poxa, aqui poderia ter uma prateleira, ela poderia ser suspensa do solo, enfim, ela poderia não alcançar o chão e a gente fazia poucos furos aqui e conseguiria acompanhar, né, uma geladeira, um móvel que está lá do lado, em cima da máquina de lavar. Eu vi esses dias um móvel que acoplava a máquina de lavar, sabe aquelas máquinas de lavar pesada, umas máquinas aí até da mesma marca de telefone e tal. Então, quando eu vi aquela máquina, eu fui retirar uma máquina dessa de um apartamento. Minha nossa, quando eu peguei na máquina e nós fomos levantar, eu não estava sozinho, estava eu e um amigo. Na mesma hora eu descobri que aquilo só tinha a marca do telefone, mas a máquina era pesada, viu? Quando a gente moveu a máquina, eu descobri que aquelas máquinas eles dão 15 anos de garantia de uma máquina de lavar. Então, falei, cara, isso aqui deve ser muito bom mesmo. Quem tem, dá valor na sua, porque olha, para ter uma máquina de lavar e ela ter 15 anos de garantia, ela realmente é potente. É uma ferramenta bem interessante. Gostei de ver aquilo também. E nisso eu comecei a criar as minhas. Criando um móvel ou outro, eu descobri que havia muita necessidade para a gente suprir necessidade, na verdade, das pessoas, né? E nesses móveis aí eu venho tendo algum sucesso. Caminhamos aí, quer queira, quer não, uma vez, 2 vezes por mês aí a gente consegue concluir uns 2, 3 móveis aí. E está sendo bem interessante. Mas no projeto da bancada, eu trabalhei bastante com aquele disco, descasquei bastante. Depois eu acabei passando uma lixa aí, ó, para diminuir o máximo possível de ferrugem e também tirar alguns pontos que às vezes a gente não vê, a gente acaba não passando a mão totalmente na peça, então ela fica um pouco mais distante, né? E aí eu tomei bastante cuidado, quis aproveitar o tempo que eu tive aí para mim cuidar bastante dela e ter o melhor possível de aderência na tinta. Logo depois eu iria aplicar uma tinta, então eu precisava quebrar tudo de lixa, tirar o excesso de onde tinha material em excesso, precisei tirar. Horas aí eu até paro, ligo a lixadeira,
Ligo, eu tenho uma micro retífica também, nos cantinhos onde não dava para alcançar, eu acabei fazendo com a micro retífica e fui abrindo espaço e tirando todo esse ferrugem. Então esse tempo que ela ficou parada, nunca mais eu vou deixar isso acontecer quando eu estiver fazendo um projeto, porque olha, dá trabalho, viu? Parece que não, mas isso aí me custou um bom tempo. Então ela melhorou bastante. Eu consegui cuidar de muitos pontos ali, inclusive alguns pontos que eu não estava vendo, nunca tinha visto aquilo. Tinha feito a bancada, mas não prestei atenção que em alguns lugares ali eu tinha deixado umas rebarbas, uns pontinhos ali que teria que refazer. E agora, quando eu apliquei a lixa, quando eu fui passar essa ferramenta aí, eu consegui fazer essa correção. E uma bancada, gente, eu vou falar bem a verdade para você. Você faz uma bancada dessa, ela dura uma vida toda, entendeu? Quem precisar trabalhar com uma bancada dessa, ele vai ficar sustentado por uma vida toda. E eu vou te falar, te dá muito prazer em trabalhar com uma ferramenta dessa. Então, toda vez que eu for aprimorar algum trabalho, eu vou ter essa bancada nas mãos e ela vai me ajudar bastante. Porque é uma ferramenta que a gente adquire, a gente constrói, a gente fabrica ela e ela passa aí não sei quanto tempo aí te ajudando. Eu coloquei rodinhas nela, porque como aqui na oficina eu sou sozinho, às vezes eu preciso movimentar ela. E nessa de movimentar ela para lá e para cá, chegou uma hora que ela estava muito pesada e aí eu não conseguia mais. Então se tornava difícil e aí eu acabei colocando 4 rodinhas nela só para ela ficar mais fácil para mim direcionar ela para um lugar, para outro. E dentro da oficina é um pouquinho complicado. Às vezes a gente tem uma motinha parada ali ou outra, então a ferramenta não pode encostar. Eu vinha empurrando ela, encostava ela na parede, deixava ela bem no cantinho lá. Às vezes ela ficava lá um mês inteiro parada lá, cheia de coisa e tava ajudando, não tava parada não. Mas foi muito legal. Uma ferramenta bem interessante. Nesse meio tempo aí, ó, eu já tinha cuidado bastante desses ferrugens e só sobrou os cantinhos. Então eu peguei essa micro retífica aí com uma escovinha e vinha naqueles cantinhos onde a 90 graus ali eu não conseguia acesso e eles vinham e limpavam direitinho ali para mim. Então me economizou um bom tempo mesmo. Todo lugar onde tinha um apoio ali, onde eu podia encostar, chegar com essa ferramenta que é pequenininha, então ela conseguia chegar, ter acesso, limpava direitinho, ela me ajudou bastante. Mas ficou bem legal, foi um trabalho bacana, pode acompanhar aí, ó. Nessa parte eu já estava finalizando mesmo, consegui o melhor possível ali, dei um belo acabamento na frente dela. Esses espaços dianteiros aí, quem consegue visualizar, esses espaços pequenos, os superiores aí, são das gavetas. Então vou fazer 4 gavetas para ela
ela vai ter 4 gavetas e 4 portas na frente, na frontal dela. Aí ela vai ter 4 portas. Estou decidindo agora quais são os lados, mas a gente tem um material ali, é um madeirite naval. Consegui esse material, estou guardando ele há muito tempo para ele vir a calhar numa hora dessa. Então agora a gente vai fazer as gavetas, produzir as 4 gavetas, colocar as gavetas correndo adiante aí, ó, nesse espaço onde eu estou lixando. Elas vão ser parafusadas na lateral. Eu estou aprendendo ainda a fazer isso. Eu fiz poucas gavetas, pessoal. Vamos ter um pouquinho de paciência. Eu vou tentar explicar o máximo possível que eu conseguir ali, porque na verdade alguns trabalhos eu sou muito entusiasta, eu vou criando e vai acontecendo, e às vezes eu fiz muito disso e não gravei, mas nesses aí eu estou tentando caprichar para mim conseguir explorar o máximo possível e contar para vocês como é que foi minha experiência fazendo ali uma peça que seria uma peça única praticamente, né? Mas é muito bacana. Esse disco aí, pessoal, é o disco strip. É o que eu usei para descascar a tinta, para tirar o ferrugem. Esse é o tal disco strip. Eu consegui achar ele lá na Santa Efigênia. Estava passeando um dia em busca de ferramentas e acabei encontrando ele. Foi ele que eu comprei. Eu vi num canal da Oficina Garagem e testei ele. Cara, fiquei muito contente com isso. Uma ferramenta que ajuda muito, ajudou bastante. Agora, por hora, aí eu estava usando um outro disco, mas eu lembrei dele ali e mostrei o que eu comprei lá na Santa Efigênia. Se eu não me engano, paguei R$ 54, R$ 44, uma coisa assim. Mesmo eu passando uma vez, 2 vezes, 3 vezes no lugar, às vezes a gente sempre esquece algum cantinho, esquece alguma rebarba, precisa dar um repasse. Então, quando há muitos cruzamentos de metal assim, quando a gente vem soldando, vem travando ela, existem muitos pontos para visualizar depois e às vezes você dá um tombo nela, aí muda o lugar e aí você não tem mais acesso, você não vê mais. Nossa, foi bastante interessante produzir esse móvel desse tamanho. O trabalho de preparação para mim iniciar a pintura foi bem trabalhoso, deu muitas horas aí de trabalho, mas foi bem interessante. Depois disso eu ainda fiz um tratamento nela e ficou bacana. Aí depois eu comecei a fazer a pintura e tomei mais um cuidado ainda extremamente para que ficasse o melhor possível. Pode ver que ela ficou no esquadro direitinho. Todas as gavetas vão abrir e fechar maravilhosamente bem. E vai ser bem interessante. Olha a frente dela, olha o tamanho dessa bancada. Essa bancada tem 2,70. 2,70 não, tô mentindo. Ela tem 3,70.
comprimento. Então ela é um móvel bem grande mesmo. Aí em cima ela tem 4 gavetas. Essas gavetas têm uma profundidade aí, a gente fez com que elas tivessem uma profundidade de maior que 50 centímetros. Uma bancada normal aí, uma bancada dessas que a gente compra em casa de ferramenta, ela tem muito menos que isso. E ela foi feita justamente para um espaço que o garoto tem lá na oficina dele. Então ela tá meio que sob medida. De gaveta ela tem mais que 50 centímetros de gaveta. Ela vai ser uma bancada bem espaçosa. De comprimento, para ser bem exato, é 2,70. Eu disse errado agora há pouco. Não é 3,70, é 2,70. Uma antiga bancada que eu tive tinha 3,70. Aí vocês estão acompanhando a hora que eu começo a aplicar um prime. Então comecei a aplicar um wash prime lá, esse fundo amarelo é um wash prime para tinta, para o prime dar mais aderência. Quando você tem um aço carbono, ele nu, né? Ele vivo, ele vem com bastante óleo. Eu fiz a limpeza e apliquei esse wash prime que dá esse tom amarelo. E depois eu vim aplicando o prime. Da mesma maneira que foi para limpar, também foi bem difícil também para fazer a pintura, pois são muitas travas, são muitas traças cruzadas aí, e quando a gente não presta atenção um pouquinho, a gente vai e deixa alguma coisa na sombra. E aqui eu estou fazendo a pintura, tá à noite, já passou o dia todo e foi a preparação, e durante a noite eu comecei a fazer essa pintura. Então eu iniciei com o prime para depois ela receber a tinta amarela. Essa bancada, a tonalidade dela, o final mesmo vai ser amarelo. Então ela para não enferrujar mais, eu a protegi e mantive ela nesse tom aí. Depois ela vai ganhar uma tinta. E essa tinta é justamente um amarelo. O dono dela quer que ela fique amarela e preta. Então vai ser uma bancada bem interessante. E lá no vídeo, onde eu pude acompanhar um projeto que era próximo disso, só que era uma bancada pronta, a gente comprava ela lá, é uma tinta especial, umas partes de metal, e ela era muito bonita. E essa daqui tá para ficar assim também, tá muito legal. Ao todo eu gastei um wash prime, que ele vem lá, eu acho que o meu estava até aberto inclusive, mas eu gastei umas
4 pistolas de pintura. Minha pistola ela é uns 200 ml, 250 ml. É uma semi-hobby aqui, é a primeira linha, profissional da Wimpel. Então ela rende muito, ela dá uma qualidade muito interessante. Já tive umas 2 ou 3 aí, mas essa ela me surpreendeu. Depois que eu a adquiri, eu notei o quanto é importante uma ferramenta de boa qualidade. Obviamente que eu não tinha tanto trabalho de pintura, mas quando eu adquiri, eu notei que eu poderia melhorar bastante a qualidade. Pessoal, há um tempo atrás eu vi uma bancada dessa à venda e eu achei um absurdo, mas assim, a gente sabe, né, que hoje, nos dias de hoje, nada está barato, as coisas não estão fáceis, mas eu encontrei uma bancada dessa custando R$ 30.000. Essa bancada, eu consegui muito material no ferro velho, eu consegui muito material juntando pedacinho. Eu tive que comprar umas 2 barras de 6 metros. Eu comprei porque eu precisava que elas fossem inteiriças, mas o restante eu consegui tudo com bastante paciência, vasculhando o ferro velho, procurando até conseguir um êxito de encontrar alguma coisinha por ali. E foi muito bom. Hoje o custo dela para mim, eu estou fazendo toda a somatória e quando ela estiver pronta para ser entregue, eu vou somar todos os valores que a gente gastou. Estou guardando aqui, eu vou somar todos os valores e vou passar para vocês. Agora já é bem visível aí que a tinta, esse primer aí, ele está entrando, está protegendo. Então não vou ter problema de ferrugem na peça novamente. Eu não vou ter problema de onde eu vou guardar ela, de oxidar algum ponto ali. E já é um pré-acabamento para ela receber a tinta, onde vai me adiantar bastante aí. Principalmente agora que a gente está acelerando para essa bancada chegar lá na oficina desse nosso amigo aí o quanto antes.
foi muita tinta. Esse primer, nessa tonalidade, eu gastei uma lata inteira com esse primer aí. No final eu ainda virei essa bancada, fiz a parte de baixo. Eu mudei a posição dela aí justamente para mim conseguir e ter acesso de um lado que eu não tinha como alcançar. Então eu virei ela, dei um tombo nela e consegui fazer a parte de baixo onde eu não estava alcançando. Mas ficou bem feitinho, ficou muito bem aplicado, a secagem foi rápida, não demorou. Nesse dia a temperatura estava muito baixa, mas mesmo assim, como não estava chovendo, eu tentei já aplicar para mim não perder, porque quando ela começa a enferrujar, se chega num certo ponto onde a gente não consegue mais agredir aquele ferrugem, e aí complica muito, é uma hora que eu não consigo mais cuidar dela, e aí a gente iria jogar todo o trabalho fora. Essa parte que a gente tem que pintar do lado de baixo aí, essa ferramenta que eu disse a vocês, essa pistola da Wimpel, ela me ajudou muito, pois ela consegue ter uma posição ali que ela injeta a tinta com uma precisão muito grande, então ela dá muita qualidade para o trabalho, ela ajuda bastante mesmo. Esse tempinho aí, pessoal, acabou que o meu compressor é, estourou uma mangueira lá, eu corri lá pra resolver, na verdade quebrou uma abraçadeira, mas consegui resolver lá, foi rapidinho. E hoje eu já troquei essa peça e comecei a usar aquela outra mangueira de plástico, qual é o nome dela? É PU. Ela vem com um encaixe mais que consegue suportar melhor pressão. E aí ela não vem dando esses probleminhas. De vez em quando a gente está trabalhando com aquela mangueira mais antiga, aquela de borracha, ela começa a escapar, vem pegando, juntando água, ela começa a escapar. E aí vai dando uma manutenção.